Direto da redação. A proposta de voto impresso voltará a ser discutida na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que debate o tema. A proposta voltará à pauta no dia 5 de agosto, após o recesso parlamentar. O entendimento da comissão sobre a matéria seria votado na última sexta-feira, mas após sessão semipresencial conturbada, a reunião foi encerrada sem a votação. As informações detalhadas estão na reportagem de Mayra Heinen. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que debate o voto impresso, voltará a discutir a proposta apenas no dia 5 de agosto, após o recesso parlamentar. Até lá, novas sugestões devem ser incorporadas no parecer substitutivo. O entendimento da comissão sobre a matéria seria votado na última sexta-feira, mas após sessão semipresencial conturbada, a reunião foi encerrada sem a votação. Parlamentares alinhados ao governo do presidente Jair Bolsonaro tentaram adiar a reunião sem sucesso. Durante os debates, houve quedas na conexão de internet, o que serviu até de argumento para os deputados defenderem o voto impresso, alegando que esse tipo de falha pode ocorrer durante as eleições. Alguns congressistas também criticaram a Justiça Eleitoral, apontando interferência nos trabalhos da Câmara. No último dia 5, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de uma sessão temática no Senado, onde defendeu o atual sistema de urnas eletrônicas e destacou que o voto impresso é um risco eleitoral. Segundo Barroso, nunca houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Ao longo desses anos, 25 anos, nunca se documentou uma fraude. O sistema é seguro, as urnas não entram em rede e, portanto, pode atacar o sistema. E as pessoas dizem, não, mas atacam a NASA, atacam o FBI, atacam o Pentágono, por que não vão atacar o TSE? Até atacam. Mas mesmo que ataquem o TSE, mesmo que derrubem o sistema do TSE, o que nunca aconteceu, as urnas não entram em rede e, portanto, não há como fraudar o resultado eleitoral. A primeira versão da proposta de emenda constitucional que determina a utilização do voto impresso é da deputada Bia Kicis e determina que será obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Já um substitutivo apresentado pelo deputado Felipe Barros exige a adoção de um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Da Rádio Nacional em Brasília, Mayra Heinen. O que muita gente esquece, ou muita gente não sabe, ou muita gente não está informada, é que o voto já é impresso. Você tem conhecimento disso? O que acontece quando termina uma eleição? Existem ali os fiscais de partido, que geralmente acompanham o processo de votação, para no final ele ter o que a gente chama de borderô. O que é o borderô, senão a sinalização de que a quantidade de pessoas que votaram naquela eleição tem esse controle, já existe a impressão depois da totalização dos votos que são ali. Agora, o que me parece que as pessoas estão propondo agora, nesse projeto aqui, é de que ao você votar, que você consiga ali ter a comprovação de em quem você votou e que você mostre ali consiga ver, olha, votei no candidato tal. Aí sai um papelzinho dizendo que você votou no candidato tal. Como é feito, por exemplo, nas maquininhas de cartão de crédito. Você compra, aí você recebe uma viazinha do que você gastou no cartão de crédito. Mas isso tem um efeito colateral. O que é? Viola o segredo do voto. Como é que as milícias, como é que os bandidos, os grupos organizados, os bandidos de mandatos, eles compram votos e exercem a chamada coação eleitoral. Ele paga e ele quer saber o seguinte, ele quer uma prova de que o eleitor votou nele. Tem gente que fica até com o número do título eleitoral do eleitor, ainda que aquilo não vai provar nada, se o eleitor votou, se não votou. Mas quando você dá ao eleitor aquele papelzinho mostrando em quem ele votou e como é que foi votado, você dá a oportunidade do comprador de voto ter a segurança de que ele comprou o voto e que o voto comprado foi para ele.
Nós estamos falando aqui, nesse momento, de compra de votos, coação eleitoral e de o que a justiça chama de cooptação ilícita de sufrágio, que tem provocado a anulação de várias eleições no Brasil. Em várias cidades, nós vamos ter 3 eleições extemporâneas no segundo semestre, em setembro, em municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos ter Santa Maria Madalena, vamos ter em Itatiaia e vamos ter em Silva Jardim. 3 cidades. Poderemos ter uma 4ª eleição, que é em Rio das Ostras. Por conta de quê? Porque tem AIJA aqui, ó. Tem ação de investigação judicial eleitoral em Rio das Ostras por coação de eleitoral, envolvendo obrigatoriedade de servidores nomeados em cargo comissionados a pegar dinheiro e doar para a campanha e doar a título de doação eleitoral, uma farra. Mas se você criar ali o votinho impresso, se você dá ao eleitor, você entrega o papel ao eleitor, ele mostrando em quem ele votou e se o voto foi para determinada pessoa, você vai criar, na verdade, a nota fiscal para o comprador de voto, para o fraudador de eleição, para quem compra voto, para esses grupos que sobrevivem à base de compra de votos. E não são poucos. Eu tenho certeza absoluta que você aqui em Rio das Ostras, você em Macaé, em Barra de São João, você conhece um político pertinho de você que é comprador de voto, que toda eleição ele compra voto. Ele dá alguma coisa para obter voto. E não estou falando só de dinheiro, não. Não é só compra de voto, assim, a troca dinheiro por voto, não. É cesta básica por voto, é botijão de gás por voto, é pagamento de conta de energia por voto. É uma série de situações. É exames médicos em troca de voto, é mamografia em troca de voto. E tudo isso utilizando-se muitas vezes do próprio serviço público, da própria estrutura de Secretaria de Saúde. Estão dando em troca de voto, estão dando por filantropia, por doação, por benemerência, aquilo que é de direito, e em troca de voto. Então é preciso avaliar muito bem essa questão de voto impresso, de voto que não é impresso. E quem está pedindo voto impresso agora se elegeu com voto na urna eletrônica. Quem pede voto impresso agora dizendo que eleição por urna eletrônica é fraudada, se elegeu por que sistema? Foi com voto impresso ou com urna eletrônica? Essas coisas precisam ser confrontadas, essas argumentações elas precisam ser devidamente confrontadas para evitar esse festival de fake news, esse festival de contra-informação e de desinformação. Portal View. O mundo na palma da mão.